Minha irmã, que virou criadora de conteúdo, me gravou soluçando após um rompimento e, sem minha permissão, lançou um vídeo expondo os abusos que sofremos da nossa mãe. Diante disso, reuni evidências, desmascarei as falsidades dela para todas as empresas com quem colaborava e assisti sua audiência evaporar quase da noite para o dia. Desde que minha irmã mais velha, a Lívia, mergulhou nesse universo digital, nosso vínculo nunca mais foi o mesmo. Ainda lembro exatamente quando percebi o quanto ela havia se transformado. Eu tinha 19 anos e estava devastada porque meu parceiro me traiu com uma prima de segundo grau. No início, ela até foi solidária. Chegou carregando sorvete, flores e biscoitos recém-assados. Fez toda aquela encenação de comédia romântica. Mas aí, no meio do meu pranto, enquanto eu devorava o pote de creme de baunilha da Chili Delight, ela surgiu com o celular e parou bem na minha frente. Tirou uma foto, flash estourando na minha cara, e logo em seguida já estava filmando um story. Achei que era brincadeira, já que ela falou como se eu estivesse chorando porque tinha estragado o cabelo. Só que então, sem hesitar, ela realmente publicou. Fiquei atônita, encarando-a sem acreditar, e ela fechou o app só para eu não obrigá-la a apagar o vídeo. Ela ainda ficou surpresa quando a expulsei do meu quarto e nem sequer mandou uma mensagem nas 24 horas seguintes. Nenhuma desculpa. Nada. Não farei isso de novo. Só um deslize. Mas no fundo, ela era a única da família com quem eu conseguia falar sem medo de apanhar ou de ouvir berros. Decidi perdoar, mas mantive distância, pelo menos até meu novo namorado começar a virar figurante nas redes sociais dela. O Rafael tinha aqueles braços tatuados, cheios de músculos definidos, super marcantes, que ela adorava exibir. Uma vez por mês, saíamos para jantar juntos, e ela fotografava o antebraço e o ombro dele do outro lado da mesa, só para agitar os seguidores. Nunca mostrava o rosto, nem marcava ele, então eu nem me importava. E assim foi por 3 meses, 3 lançamentos sutis diferentes do Rafael. Até que um dia fomos ao Ocean Bistro porque a Lívia insistiu em pagar. Eu tinha acabado de finalizar os exames na universidade. Estava aliviada, leve, até meio descontraída. Fui ao banheiro e encontrei uma amiga antiga do colégio. Foi aquele típico dia em que tudo parece fluir, mas na manhã seguinte vi o Instagram da Lívia. Dessa vez, não era um story, era um vídeo longo. E lá estava meu namorado com a mão apertando o quadril dela. Ela filmou ele dos pés à cabeça e ainda o marcou na publicação. Na hora, paralisei. Cheguei a esfregar os olhos para ver se não era alucinação, mas estava tudo ali, o vídeo, a marcação. Tentei enviar um print para ele, só que minha mensagem ficou verde. Ele havia me bloqueado em tudo. Logo depois, a Lívia me ligou. Eu sei que você me odeia agora, mas me escuta. Eu já estava chorando, mas só consegui balançar a cabeça. Descobri que ela havia pago minha amiga para me distrair naquele dia, porque tudo fazia parte de um experimento dela. Disse que, depois do meu último relacionamento, queria cuidar de mim. Seduziu o Rafael, pagou para ele me abandonar e fingir compromisso com a exposição nas redes dela. Como ele aceitou, isso provaria que ele não valia nada. Naquele momento, já perdi a paciência com as loucuras dela. Brigar com a Lívia era inútil. Então, só avisei. Se fizesse algo assim de novo, cortaria relações de vez. No fim, ela cedeu e concordou. E sabe aquele tweet da Mia? Se você se sente mal, não fique perto de quem faz você querer desaparecer. Total verdade. Os 3 anos seguintes, sem ela por perto, foram serenos. Me formei. Conquistei amigos que viraram família e finalmente encontrei um namorado leal, o Daniel. No dia que postei sobre minha festa de formatura, recebi uma ligação da Lívia. Ela disse que eu estava linda. Falou num tom baixo, cheio de arrependimento. Na hora, pedi desculpas por não ter convidado e perguntei se queria sair comigo. O humor dela mudou instantaneamente. Ficou eufórica. Marcamos um jantar para aquela mesma semana. Nem toquei no assunto, Daniel. Tinha tantas novidades da faculdade que nem fez falta. Só que assim que terminei de falar, ela nem respondeu. Só me entregou um batom e um corretivo para eu retocar e aparecer na página dela. Fora isso, contou que fazia terapia e morria de vergonha de tudo que aprontou por causa da fama. Falei que se ela realmente demonstrasse mudança, eu perdoaria. A gente voltou a se encontrar toda semana. Contei sobre meu namorado novo. Ela parecia feliz por nem conhecê-lo. Achei que estava tudo bem, só que aí percebi que estava sendo mais ingênua do que nunca. Um dia, caminhando tranquila no parque, recebi uma notificação. Ela tinha me marcado num vídeo longo. Era um desabafo enquanto fazia maquiagem.
Achei que seria algo fofo, porque começou falando de como eu era incrível e linda. Chegou até a colocar algumas fotos minhas, só que conforme o vídeo foi rolando, ela trouxe à tona nossa infância e de repente confirmou meu maior temor. Ela contou pro mundo inteiro como nossa mãe roubou minha inocência. Fiquei em choque. Deixei o celular cair. O corpo inteiro tremia. Em 2 horas, o vídeo já tinha 20.000 visualizações. 20.000 pessoas sabiam do momento mais doloroso da minha vida. Mas daquela vez eu estava diferente. Não era mais uma universitária assustada. Era uma mulher daquelas que reage, que faz a outra se arrepender de achar que meu perdão era fraqueza. Liguei pro Daniel com a voz embargada. Contei tudo. Ele se ofereceu para me buscar na hora, mas eu precisava ficar sozinha para pensar. Passei 1 hora sentada num banco no parque, olhando as árvores e planejando. Ela havia ultrapassado todos os limites. Pegou meu trauma mais íntimo e transformou em conteúdo por likes, por atenção, por engajamento. Os comentários eram uma mistura de pena, choque e gente pedindo mais detalhes. Ela respondia a todo mundo, fingindo ser irmã acolhedora, quebrando o silêncio para as outras vítimas. Aquilo me dava náusea. Fui para casa atordoada, sentei na frente do notebook e comecei a listar tudo de manipulador que a Lívia já tinha feito comigo. Todas as mentiras, todas as vezes que me usou para gerar conteúdo sem permissão. A lista era enorme. E vendo tudo junto, percebi uma coisa. Ela nunca ia parar. Não importa quantas chances eu desse ou limites que impusesse, ela sempre ia dar um jeito de ultrapassar. Então, só me restavam 2 opções: cortar de vez e torcer para ela me deixar em paz, ou encontrar um jeito de fazê-la parar para valer. A primeira parecia mais segura, mas eu conhecia a Lívia. Ela ia transformar até minha ausência em conteúdo. Depois que sugeri que ela podia transformar o segredo da nossa família no próximo vídeo viral, minha irmã parou de falar comigo. Eu precisava fazer algo que realmente a fizesse pensar 2 vezes antes de me usar como conteúdo de novo. Queria que ela entendesse que tudo o que faz tem consequência e que dessa vez ela ia sentir o golpe onde mais doía, a imagem perfeita que ela construiu na internet. Passei os dias seguintes juntando provas, prints de conversas em que ela admitia ter pago Rafael para me trair, e-mails em que oferecia parcerias para marcas usando meu sofrimento como diferencial, vídeos antigos que ela já tinha apagado, mas que eu guardei, em que zombava dos seguidores pelas costas. No fim da semana, montei uma pasta lotada, mostrando que a Lívia que ela mostrava online não existia, que todo aquele papo de autenticidade era só fachada e que ela passava por cima de qualquer um, até de mim, para conseguir mais visualizações. O Daniel, claro, estava todo preocupado, insistindo para eu simplesmente bloquear ela e seguir minha vida, dizendo que vingança não ia me fazer bem, mas ele não entendia. Não era vingança, era uma forma de me proteger. Eu precisava garantir que ela nunca mais me machucasse desse jeito. Resolvi começar devagar. Achei os e-mails das 3 maiores marcas com quem ela tinha contrato e mandei o vídeo em que ela ridicularizava os produtos delas. Não demorou nada para as 3 anunciarem o fim das parcerias com ela. A Lívia me ligou furiosa, berrando no telefone. Ela sabia que tinha sido eu. Não neguei. Falei que aquilo era só o começo, a menos que ela tirasse o vídeo sobre nossa mãe do ar e pedisse desculpas publicamente. Ela desligou na minha cara e o vídeo continuou no ar. Parti então para a segunda etapa. Procurei a agente dela e mostrei provas de que a Lívia estava comprando seguidores e engajamento. No dia seguinte, a agente a dispensou. A Lívia apareceu lá em casa batendo na porta. Não deixei entrar. Só repeti por mensagem a mesma exigência. Tira o vídeo do ar, pede desculpas. Ela ficou quase 1 hora gritando do lado de fora antes de ir embora. Depois que ela se foi, ainda sentia meu coração disparado. Os passos dela ecoando no corredor mostravam que aquela história estava longe de acabar. Na mesma hora, o Daniel me mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Respondi que sim, que depois ligaria para ele. O problema com a Lívia é que ela nunca aceita perder. Eu sabia que aquilo era só o início da nossa briga. E para falar a verdade, estava até com medo do que ela podia aprontar. Mas mais medo ainda eu tinha de não fazer nada e deixar ela continuar explorando minha dor para ganhar audiência. No dia seguinte, fui olhar o Instagram dela. O vídeo seguia lá, já com mais de 50.000 visualizações. Mas agora tinha um story novo. Ela chorando no carro, rímel borrado e a legenda sendo atacada pela própria família quando tudo o que você quer é conscientizar as pessoas. Quase joguei o celular longe. Agora ela estava se fazendo de vítima. Óbvio, eu devia ter previsto. Meu telefone tocou.
Era minha amiga Clara da faculdade. Atendi meio sem vontade, mas achei que ela podia ter visto o vídeo e não deu outra. Ela foi direto ao ponto. Disse que tinha visto o vídeo da Lívia e queria saber se eu estava bem. Resumi para ela o que estava acontecendo. A Clara já tinha conhecido a Lívia algumas vezes e sempre falava que tinha algo estranho nela. No fim das contas, ela estava certa. Depois dessa conversa, resolvi tentar outro caminho, porque mexer com marcas e agente até dava satisfação, mas não resolvia o principal, tirar o vídeo do ar. Eu precisava ser mais esperta. Passei horas lendo as regras do Instagram e descobri que compartilhar o trauma de alguém sem permissão podia sim ser considerado assédio. Denunciei o vídeo e pedi para o Daniel, para a Clara e para mais uns amigos fazerem o mesmo. No fim do dia, o Instagram tirou o vídeo do ar. Pequena vitória, mas eu sabia que a Lívia ia surtar. Dito e feito, meu celular ficou apitando de mensagem dela. Não li nenhuma. Bloqueei ela. Queria pelo menos por um tempo, um pouco de paz. No dia seguinte, acordei com um e-mail da Lívia. Ela criou uma conta nova só para me ameaçar. Título: Você vai se arrepender disso. Super madura. No texto despejou um monte de coisa dizendo que eu queria silenciar a verdade dela, ameaçando postar ainda mais histórias sobre nossa infância se eu não parasse de atacar a carreira dela. Encaminhei para o Daniel e para a Clara. Depois apaguei. Não ia alimentar a ameaça, mas sabia que precisava me preparar para qualquer coisa. Resolvi me adiantar. Criei um Instagram privado e publiquei uma nota explicando que minha irmã tinha exposto informações pessoais sobre mim sem meu consentimento e que eu estava tomando medidas para preservar minha privacidade. Só aceitei quem eu realmente conhecia. 2 dias se passaram sem drama novo. Comecei a pensar que talvez ela tivesse entendido o recado, que perder o vídeo e os contratos tinha sido suficiente. Me enganei feio. No 3º dia, recebi uma ligação da minha mãe com quem eu não falava há meses. Nossa relação nunca foi fácil, ainda mais depois que saí de casa para fazer faculdade e nunca mais voltei nas férias. Ela nunca foi igual à minha mãe, mas sempre passou pano para ela. Fingia que não via nada, por isso nunca consegui perdoar. Ela chorava ao telefone, perguntando por que eu estava espalhando mentiras sobre a mamãe. Descobri que a Lívia ligou para ela dizendo que eu estava inventando histórias só para chamar atenção. Fiquei paralisada. A Lívia tinha distorcido tudo. Tentei explicar que quem expôs tudo foi ela, sem minha permissão, mas minha mãe não quis ouvir. Dizia que a Lívia jamais faria isso, que eu devia estar confusa ou mentindo. Quando desliguei, desabei na cozinha. Chorei sentada no chão por 1 hora, tanta injustiça que até doía. A Lívia não só jogou meu sofrimento para os outros verem, como agora estava manipulando minha mãe, colocando ela contra mim. O Daniel apareceu à noite, trouxe comida e sorvete, ficou do meu lado enquanto eu chorava mais um pouco. Sugeriu que eu tirasse um tempo das redes até do trabalho para respirar. A ideia era tentadora, mas eu sabia que dar espaço agora só ia fortalecer a Lívia. No dia seguinte, acordei com dezenas de notificações. Na noite anterior, a Lívia tinha feito uma live chorando, dizendo que a irmã desequilibrada estava tentando acabar com a vida dela por pura inveja. Ela afirmava que eu sempre tive inveja do sucesso dela, e agora estava inventando mentiras só para prejudicá-la. Os comentários estavam lotados de seguidores dela me xingando e oferecendo apoio a ela. Teve até gente ameaçando descobrir meus dados para me dar uma lição. Fiquei mal só de ler aquilo. A Clara me ligou super nervosa. Ela tinha assistido a live e estava preocupada com a minha segurança. Se ofereceu para passar uns dias comigo. Aceitei porque ter uma amiga por perto ia me ajudar a manter a cabeça no lugar. Ela chegou à tarde com uma mala e o notebook, já que trabalhava de casa como designer gráfica, então podia ficar o tempo necessário. Assim que entrou, me abraçou forte e falou: "A gente vai resolver isso juntas." Passamos a noite bolando um plano. A Clara percebeu que a maior arma da Lívia era a rede social e o poder de controlar a narrativa. Se eu quisesse dar o troco, precisava encontrar um jeito de contar meu lado da história sem que ela pudesse distorcer ou apagar. A ideia veio perto da meia-noite. A Lívia não era a única com provas. Eu tinha anos de mensagens, e-mails e até algumas ligações gravadas em estados onde só uma das pessoas precisa autorizar, que mostravam quem ela realmente era. Eu tinha ela admitindo o teste com o Rafael, combinando de transformar meu término em conteúdo e discutindo como lucrar com o drama familiar. Não queria me rebaixar ao ponto de jogar tudo na internet.
mas podia montar um documento com todas as evidências e enviar de forma privada para as marcas que ainda trabalhavam com ela, explicando a situação de maneira calma e profissional. A Clara me ajudou a organizar tudo em ordem cronológica. Passamos horas montando um PDF com a história completa desde a primeira vez que a Lívia me usou como pauta quando eu chorava pelo meu ex-traidor até o vídeo recente sobre nossa mãe. Incluímos prints, gravações e uma explicação detalhada de cada caso. Quando amanheceu, tínhamos um dossiê inteiro mostrando o padrão de manipulação e exploração da Lívia. Achamos os e-mails dos departamentos de marketing das marcas parceiras e enviamos uma cópia para cada uma junto com uma mensagem curta e profissional, explicando que eu só queria que eles soubessem com quem estavam lidando. Não achei que algo fosse mudar na hora. Essas coisas demoram, mas naquele mesmo dia, outras 2 marcas avisaram publicamente que estavam reavaliando a parceria com a Lívia. Uma delas até entrou em contato comigo, pedindo desculpas pela situação e agradecendo o aviso. Lívia percebeu que estava dando ruim porque apareceu de novo lá em casa. Dessa vez a Clara estava comigo. Ela olhou pelo olho mágico e falou: "É a Furiosa." Decidimos nem abrir a porta. Nem se começou a bater, gritando que sabia que eu estava em casa e mandando eu parar com esse joguinho antes que ela perdesse a paciência de verdade. Ficamos sentadas na sala em silêncio, ouvindo o surto dela. Depois de uns 20 minutos, algum vizinho deve ter se incomodado porque ouvimos outra voz no corredor e depois o som dos passos da Lívia indo embora. Assim que ela saiu, a Clara sugeriu: "Vamos passar uns dias lá em casa." O prédio dela era seguro, com porteiro. A Lívia não ia conseguir entrar. Concordei. Era mais seguro mesmo. Juntamos as coisas mais importantes rapidinho e fomos pro apartamento da Clara do outro lado da cidade. No caminho, o Daniel ligou. Ele estava tentando falar comigo há horas, e pelo visto, a Lívia tinha conseguido o número dele e não parava de ligar e mandar mensagem, alternando entre ameaças e tentativas de convencê-lo de que eu estava instável e precisava de ajuda. O Daniel bloqueou ela, mas ficou preocupado comigo. Eu garanti: "Tá tudo bem, Daniel. A Clara e eu vamos ficar quietinhas na casa dela por um tempo." Ele se ofereceu para aparecer depois com o jantar. O apartamento da Clara era pequeno, mas muito aconchegante, cheio de plantas e com um gato chamado Biscoito, que já resolveu que minha mala era a nova cama dele. Me senti bem mais segura lá. Passamos o resto do dia acompanhando as reações das marcas depois dos nossos e-mails. Mais 3 empresas foram tirando o nome da Lívia discretamente dos sites. O número de seguidores dela também começou a cair, porque a galera percebeu que as marcas estavam pulando fora. À noite, a Lívia fez outra live. Dessa vez estava mais calma, mais planejada. Disse que tinha pensado muito sobre tudo e queria esclarecer as coisas. Confessou que compartilhou histórias da família sem permissão, mas jurou que foi só para ajudar quem estivesse passando por algo parecido. Não falou meu nome, mas comentou sobre certas pessoas, tentando calar ela por não aguentarem a verdade. Terminou avisando que ia dar um tempo das redes para cuidar de si mesma. Eu e a Clara assistimos tudo, revirando os olhos tão forte que quase doeu. É bem típico da Lívia pedir desculpa sem pedir, se colocando como vítima e anunciando uma pausa que não deve durar 2 dias. O Daniel chegou com comida tailandesa lá pelas 8. Nós 3 sentamos no chão da sala, comendo pad thai e discutindo estratégias. O Daniel achou que essa pausa era um bom sinal. Quem sabe ela percebeu que não vai ganhar essa briga, mas a Clara não botou muita fé. Acho que ela só tá se reorganizando e pensando no próximo movimento. Eu estava no meio termo. Queria acreditar que a Lívia ia recuar, mas não contava com isso, e ainda não tinha conseguido o que mais queria, fazer ela pedir desculpa de verdade, e prometer que não ia mais me usar como conteúdo. No dia seguinte, acordei com um e-mail de um nome desconhecido, Sofia Martins. O assunto era sobre a Lívia. Abri com cuidado. A Sofia se apresentou como ex-amiga da Lívia e contou que também passou por isso. A Lívia tinha exposto detalhes do divórcio dela no Instagram sem permissão, e depois ainda se fez de vítima quando foi confrontada. A Sofia viu as postagens recentes e achou que sabia o que estava rolando. Queria saber se podia ajudar em algo. Mostrei o e-mail para Clara, que deu uma pesquisada rápida nas redes e confirmou que a Sofia era real. Elas tinham fotos juntas de um ano atrás, mas depois pararam de interagir. Respondi agradecendo e expliquei rapidamente a situação. Em menos de 1 hora, ela me respondeu com o número de telefone e sugeriu que a gente conversasse diretamente. Ficamos mais de 2 horas no telefone. A Sofia tinha ainda mais histórias sobre a Lívia do que eu. Pelo jeito,
A Lívia fazia esse tipo de coisa há anos, usando amigos, namorados e até colegas de trabalho como matéria-prima, sempre sem pedir permissão. Quando alguém cobrava satisfação, ela distorcia tudo para se fazer de vítima. A coisa mais importante que a Sofia me contou foi que havia pelo menos 5 outras ex-amigas da Lívia que tinham passado por situações parecidas. Ela se ofereceu para me colocar em contato com elas, e eu aceitei na hora. Naquela mesma noite, já estava em um grupo de conversa com 6 mulheres, todas de alguma forma exploradas pela Lívia. Compartilhamos nossas histórias e trocamos experiências. O padrão se repetia. Lívia se aproximava de alguém, descobria segredos ou pontos frágeis e depois usava tudo isso como conteúdo. Quando era confrontada, distorcia os fatos, bancava a vítima e ainda tentava colocar os outros contra quem a questionava. Uma delas, a Beatriz, tinha passado quase exatamente pelo que eu estava enfrentando. Lívia expôs detalhes do transtorno alimentar dela e depois ainda disse que era para conscientizar as pessoas. Quando a Beatriz tentou tirar o conteúdo do ar, a Lívia começou a pintá-la como alguém frágil, querendo silenciar debates importantes. O grupo foi super acolhedor. Elas entendiam o que eu estava vivendo de um jeito que nem o Daniel e nem a Clara conseguiam, além de terem conselhos práticos baseados nas próprias experiências com a Lívia. A Beatriz sugeriu que todas nós denunciássemos a conta da Lívia por assédio, o que poderia levar a uma análise completa da conta, não só do vídeo sobre mim. Outra participante, a Laura, preferiu ficar anônima e recomendou que eu documentasse tudo caso um dia precisasse de alguma medida judicial. Com o apoio delas, resolvi agir de forma mais firme. Escrevi uma notificação extrajudicial, deixando claro que a Lívia não tinha autorização para compartilhar nada sobre mim nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. Eu não sabia se isso teria peso legal, mas pelo menos mostrava para a Lívia que eu não estava para brincadeira. Mandei a carta por correio registrado para ter uma prova de que ela recebeu. Depois disso, esperei. 3 dias se passaram sem nenhum post novo da Lívia. Dessa vez, parecia que ela realmente tinha dado uma pausa nas redes sociais. Comecei a relaxar um pouco. Talvez a soma de perder contratos, receber a notificação e saber que as ex-amigas estavam unidas finalmente tivesse surtido efeito. Mais uma vez me enganei. No 4º dia, a Lívia postou um vídeo de 20 minutos chamado A Verdade sobre Minha Irmã. Nele dizia que eu sempre tive inveja do sucesso dela e que agora estava tentando destruir a carreira dela por causa disso. Distorceu todas as nossas interações dos últimos anos para encaixar na narrativa dela. O pior foi quando ela falou da nossa infância. Admitiu que nossa mãe foi abusiva, mas insinuou que eu tinha lembranças confusas ou distorcidas por causa de traumas. Em nenhum momento falou diretamente que eu mentia sobre o que ela fez comigo, mas deixou isso no ar. Eu tremia de raiva quando o vídeo acabou. A Clara precisou arrancar meu celular da mão porque eu estava pronta para ir até o apartamento da Lívia tirar satisfação pessoalmente. No lugar disso, a Clara ligou para o Daniel, que veio na hora. Nós 3 sentamos na cozinha dela tentando decidir o que fazer. Era um novo nível de traição, nem se estava mais só usando o meu trauma como conteúdo. Agora queria me descredibilizar e reescrever o que aconteceu. Foi aí que recebi uma mensagem da Beatriz. Ela e as outras do grupo já tinham visto o vídeo novo da Lívia e estavam tão indignadas quanto eu. Vieram com uma sugestão. E se todas nós contássemos nossas histórias publicamente juntas? A ideia era forte. Uma só podia ser vista como inveja ou mágoa, mas 7 mulheres, todas com relatos parecidos e provas, seriam muito mais difíceis de ignorar ou desacreditar. Marcamos uma chamada no Zoom aquela noite para discutir os detalhes. Todas concordaram que não queríamos descer ao nível da Lívia, expondo os segredos dela. Cada uma contaria sua própria história, como conheceu a Lívia, como foi usada como conteúdo sem consentimento e como reagiu ao confrontar. Decidimos criar um site simples para postar nossos relatos junto com as provas que cada uma se sentisse confortável em compartilhar. Seríamos objetivas, sem ataques pessoais. A ideia não era cancelar a Lívia, mas alertar outras pessoas sobre o padrão de comportamento dela e, quem sabe, fazê-la parar. A Clara, que é designer gráfica, se ofereceu para cuidar do site. Passamos os dias seguintes reunindo nossas histórias e evidências. Cada uma escreveu seu relato, focando em situações específicas e incluindo prints ou gravações quando dava. Eu falei sobre a vez que a Lívia postou sobre mim chorando por causa do meu ex-infiel, sobre o teste que ela armou com o Rafael, e claro, sobre o vídeo recente a respeito da nossa mãe.
Incluí prints de conversas em que ela admitia essas coisas, às vezes até se gabando do engajamento. Lançamos o site numa segunda de manhã. Não fizemos nenhuma divulgação gigantesca. Só compartilhamos com nossos contatos e mandamos o link para as marcas com as quais a Lívia ainda trabalhava. Queríamos que a verdade viesse à tona, mas sem transformar tudo num espetáculo. A resposta foi imediata. Na hora do almoço, o site já tinha milhares de acessos. As pessoas começaram a compartilhar no Twitter e no Reddit. As marcas parceiras foram se afastando uma a uma. O número de seguidores dela despencou. A primeira reação da Lívia foi deixar tudo privado nas redes sociais. Depois postou um story dizendo que estava sendo vítima de uma campanha coordenada de ódio e que tudo no site era mentira e manipulação. Ninguém acreditou. As provas eram claras demais. O padrão entre os relatos era muito consistente. Pessoas que acompanhavam a Lívia há anos começaram a enxergar quem ela era de verdade. No fim do dia, ela apagou o story e colocou outro dizendo que precisava de um tempo para refletir e que logo responderia às acusações. Foi a primeira vez que vi a Lívia de fato na defensiva, em vez de atacar logo de cara. No dia seguinte, recebi mensagem de um número desconhecido. Era a Lívia, usando o celular de uma amiga porque eu tinha bloqueado ela. Queria marcar um encontro para conversar pessoalmente. Mostrei a mensagem para Clara e o Daniel, e os dois me aconselharam a não ir sozinha. Sugeri que fosse em algum lugar público com eles juntos. Lívia acabou concordando, mesmo sem estar muito à vontade com a ideia. Combinamos de nos encontrar numa cafeteria no centro na tarde seguinte. Passei a noite quase sem pregar o olho, imaginando 1000 possibilidades. Será que Lívia viria irritada? Será que ia chorar? Ou tentaria me manipular de novo? Eu realmente não tinha ideia do que esperar dela. No dia seguinte, eu, Daniel e Clara, chegamos à cafeteria uns 15 minutos antes do combinado. Escolhemos uma mesa no canto de onde dava para ver a porta. Clara abriu o notebook fingindo que trabalhava, mas pronta para gravar qualquer coisa se fosse necessário. Era permitido no nosso estado. Lívia entrou 5 minutos atrasada, visivelmente diferente. Estava cansada, com um jeito mais desleixado do que o habitual. Sentou-se na minha frente sem pedir nada. Por um instante, só trocamos olhares até que ela finalmente disse: "Você está feliz agora que destruiu minha carreira?" A voz dela saiu baixa, mas cheia de ressentimento. Respondi: "Isso não tem nada a ver com sua carreira. Tem a ver com você expor a mim e outras pessoas como conteúdo, sem sequer pedir autorização. Tudo tinha começado quando ela compartilhou meu trauma publicamente e depois tentou me desmoralizar quando me opus." Ela começou a discutir, mas interrompi e fui direto ao ponto. Disse que queria só uma coisa, que ela publicasse um pedido de desculpa sincero, reconhecendo que errou, e prometesse nunca mais me usar como inspiração para os conteúdos dela. Se fizesse isso, eu consideraria o assunto encerrado. Lívia riu, mas era um riso seco, nada divertido. Falou que os seguidores nunca acreditariam que ela fez algo errado, que pedir desculpa só faria parecer culpada, que eu estava basicamente pedindo para ela destruir a própria carreira. Daniel, que estava calado até então, comentou que a carreira dela já não ia bem. Disseram que a maioria dos contratos de publicidade já tinha acabado e o número de seguidores vinha caindo a cada dia, enquanto o site que reunia todas as nossas histórias só fazia crescer em acessos. Talvez pedir desculpas fosse a melhor saída para ela. Lívia olhou para ele como se quisesse dar um tapa. Depois se voltou para mim e perguntou o que aconteceria se não pedisse desculpa. Se ela prometesse nunca mais me mencionar, eu tiraria o site do ar? Neguei com a cabeça. Expliquei que o site não era só sobre mim, era sobre nós 7 e nossas experiências. Não podia nem queria falar em nome das outras pessoas, mas deixei claro que, do meu ponto de vista, o pedido de desculpas público era inegociável. Lívia ficou um tempo em silêncio, dedilhando a mesa. Finalmente se levantou, dizendo que precisava pensar. Saiu sem olhar para trás. Ficamos ali um tempo digerindo tudo o que tinha acabado de acontecer. Não foi o confronto explosivo que eu imaginava. Lívia não parecia derrotada, como se tivesse percebido de verdade que dessa vez não teria como manipular ou intimidar para se safar. Mais tarde, naquela noite, recebi mensagem da Sofia contando que Lívia tinha procurado por ela, perguntando se havia algum jeito de tirar o site do ar. Sofia respondeu o mesmo que eu, que no mínimo era preciso um pedido público de desculpas. Na manhã seguinte, Lívia postou um vídeo. Não era o pedido dramático ou cheio de lágrimas que eu meio que esperava, e sim algo surpreendentemente direto.
Ela admitiu que compartilhou informações pessoais de várias pessoas sem consentimento. Reconheceu que isso foi errado, independentemente da intenção, e prometeu agir diferente dali para a frente. Me mencionou nominalmente, dizendo que lamentava ter exposto detalhes do nosso trauma de infância sem minha autorização e por ter tentado me descreditar quando me opus. Declarou que não havia desculpa para o que fez e que se afastaria das redes sociais por um tempo para repensar suas prioridades. Assisti ao vídeo 3 vezes, procurando algum truque, uma manipulação sutil, algum jeitinho dela virar o jogo para mostrar que era vítima, mas não vi nada disso. Parecia genuíno, ou pelo menos o mais próximo disso que Lívia conseguia ser. Compartilhei o vídeo com as outras mulheres do grupo e as reações foram diversas. Algumas acharam que era um bom começo, outras ficaram desconfiadas e disseram que Lívia só pediu desculpas porque a carreira estava por um fio. Eu mesma não sabia ao certo o que sentir. Uma parte de mim queria acreditar que Lívia finalmente tinha entendido o peso das atitudes dela. Outra lembrava de todas as vezes em que ela parecia ter mudado, só para voltar aos velhos hábitos quando lhe era conveniente. Por ora, resolvi aceitar o pedido de desculpas pelo que era. Mandei uma mensagem simples. Agradeci e ela respondeu quase na mesma hora. Eu realmente estou arrependida. Foi a conversa mais direta que tivemos em anos. Nas semanas seguintes, Lívia cumpriu a promessa de ficar longe das redes sociais. O site seguiu no ar, mas o interesse do público foi diminuindo conforme o drama esfriava. A maioria dos antigos parceiros de marca seguiu com outros criadores, e o número de seguidores dela se estabilizou em metade do que era antes. Voltei para meu apartamento, mas eu e Clara acabamos ficando ainda mais próximas depois de tudo. Daniel me apoiou o tempo inteiro, nunca sugeriu que eu devesse simplesmente deixar para lá ou agir mais madura. Ele entendeu que não era questão de vingança, e sim de me impor e estabelecer limites. Cerca de um mês depois do vídeo, Lívia me mandou mensagem perguntando se poderíamos nos encontrar de novo só nós duas. Fiquei com o pé atrás, mas curiosa para saber o que ela tinha a dizer. Marcamos no mesmo café e dessa vez Lívia chegou pontualmente. Estava de novo diferente, lembrando mais aquela pessoa antes da fama. Até tinha cortado o cabelo de volta para o estilo original. Contou que desde o vídeo estava fazendo terapia intensiva, trabalhando várias questões, inclusive o motivo de sentir necessidade de usar os outros como fonte de atenção e validação. Disse que não estava pedindo perdão, só uma oportunidade para provar com o tempo que tinha mudado. Falei que estava disposta a dar essa chance, mas a confiança teria que ser reconstruída aos poucos. Precisava ver mudança de atitude de verdade, não só promessas. Ela concordou, parecendo compreender. Depois perguntou sobre nossa infância, sobre a mãe, não para criar conteúdo. Ela fez questão de explicar, mas porque também estava tentando processar o próprio trauma daquele tempo. Acabamos conversando por horas, com uma honestidade que não víamos há anos. Saí desse encontro cautelosamente otimista, não acreditando que eu e Lívia íamos virar as irmãs grudadas que um dia sonhei, mas confiando que talvez desse para construir algo novo com respeito e limites claros. No caminho para casa, me dei conta de uma coisa importante. Tudo isso começou porque eu queria que Lívia pagasse pelo que fez, mas o que eu realmente ganhei não foi vingança. O que realmente importou foi minha voz, a coragem de me impor, colocar limites e dizer não quando alguém queria se aproveitar de mim. Isso vale mais do que qualquer vingança. Naquela noite, quando entrei no meu apartamento, senti uma paz estranha. Depois de meses de turbulência com a Lívia, finalmente parecia que eu tinha retomado um pouco das rédeas da minha vida. O site com as nossas histórias continuava no ar. As marcas estavam se afastando dela e pela primeira vez ela parecia na defensiva. O Daniel me ligou para saber como eu estava depois daquele encontro no café. Falei que estava bem, só exausta. As últimas semanas tinham sido uma montanha-russa emocional e eu estava no limite. Ele se ofereceu para vir aqui, mas disse que eu precisava ficar um tempo sozinha, processar tudo aquilo. No dia seguinte, acordei com uma mensagem da Beatriz. A Lívia tinha procurado ela também, pedindo para conversar em particular. Beatriz não sabia o que fazer. Contei como tinha sido meu encontro no café. Disse que a Lívia estava mais abatida do que combativa. Beatriz decidiu que toparia encontrá-la, mas só em um local público e levando uma amiga junto para garantir. Mais tarde, a Clara me mandou um print do Instagram da Lívia. Ela tinha postado um story dizendo que ia dar um tempo das redes sociais para focar no crescimento pessoal. Não mencionou o site nem as acusações. Só soltou aquela típica frase vaga sobre refletir nos erros e tentar ser alguém melhor.
bem a cara da Lívia evitar um pedido de desculpas de verdade. Mostrei pro Daniel quando ele veio aqui à noite. Ele achou que era um bom sinal ela ter parado de me atacar em público, mas eu não estava convencida. Para mim, parecia mais uma retirada estratégica do que uma mudança sincera. Umas 8 da noite, meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase deixei para lá, mas atendi. Era minha mãe chorando. A Lívia tinha ligado para ela de novo, só que dessa vez contou outra história. Admitiu que foi ela mesma quem expôs nosso trauma familiar na internet, não eu. E confessou que mentiu, dizendo que eu era invejosa e queria destruir a carreira dela. Sentei no sofá em choque. Aquilo não parecia nem um pouco com a Lívia que eu conhecia. Minha mãe continuou dizendo que sentia muito por ter acreditado nela, que devia ter desconfiado antes. Mal consegui prestar atenção, minha cabeça girava, tentando entender o que a Lívia queria com essa sinceridade repentina, o que ela estava ganhando. Assim que desliguei com minha mãe, liguei para Clara. Ela tinha uma teoria. A Lívia percebeu que estava perdendo a batalha de imagem e resolveu tentar salvar os relacionamentos que ainda podia, começando pela nossa mãe, que era um alvo mais fácil do que eu ou as outras mulheres que ela já tinha passado para trás. No dia seguinte, mais uma surpresa. A Sofia me encaminhou um e-mail da Lívia para todo o grupo. Era um pedido de desculpas enorme, detalhando casos em que ela usou cada uma de nós como conteúdo sem nossa autorização. Admitiu que manipulou a situação quando foi confrontada e ainda tentou jogar outras pessoas contra a gente quando nos defendemos. No fim do e-mail vinha um pedido. A Lívia queria gravar um vídeo público de desculpas abordando tudo o que tinha feito e queria que a gente assistisse antes para garantir que não estava deixando nada de fora ou repetindo padrões ruins sem perceber. O grupo ficou uma loucura de reações. Algumas acharam que era só mais um truque de manipulação. Outras acreditaram que talvez fosse sincera dessa vez. Ficamos debatendo por horas até que a Beatriz sugeriu um meio termo. A gente topava assistir ao vídeo da Lívia, mas deixava claro que nossa aprovação não significava perdão nem apoio. Só que ela reconheceu o que fez de errado. Escrevi a resposta e mandei depois que todas concordaram. A Lívia respondeu quase na hora, agradecendo e prometendo enviar a versão do vídeo em poucos dias, e cumpriu. 3 dias depois recebemos o vídeo e estava surpreendentemente bom. Ela assumiu todos os erros sem dar desculpas, citou situações específicas, explicou por que estava errada, não pediu perdão, nem tentou se fazer de vítima, só reconheceu o dano que causou e disse que ia mudar. A gente sugeriu umas alterações pequenas, principalmente em partes que ainda pareciam ligeiramente manipuladoras. A Lívia aceitou tudo sem questionar e publicou o vídeo no dia seguinte. A repercussão foi enorme e imediata. Os seguidores da Lívia ficaram em choque com as confissões. Alguns defenderam ela, dizendo que era inveja nossa, mas a maioria pareceu valorizar a sinceridade. O vídeo teve mais visualizações do que qualquer post dela nos últimos meses. Eu fiquei de olho nos comentários, pronta para interferir se ela começasse a curtir ou responder coisas atacando a mim ou as outras. Mas ela não fez nada disso. Só interagiu com quem falava sobre responsabilidade e amadurecimento, ignorando os comentários que tentavam passar pano para ela. Passou uma semana, depois 2. Lívia continuou sumida das redes, só respondendo comentários no vídeo. Nada de conteúdo novo, nenhuma história, nenhuma tentativa de tirar proveito da situação. Foi o maior tempo que ela já ficou sem postar nada sobre si mesma. Comecei a cogitar. Será que ela ia mesmo mudar? Mas eu já tinha me queimado com a Lívia vezes demais para confiar de olhos fechados. E minha desconfiança se confirmou quando a Clara me ligou apavorada numa manhã. Ela estava acompanhando tudo que a Lívia fazia nas redes, coisa que eu tinha parado de fazer para cuidar da minha saúde mental, e percebeu algo estranho. A Lívia começou a seguir vários coaches de responsabilidade e criadores de conteúdos sobre redenção, gente especializada em ajudar famosos a limpar a imagem depois de escândalos. Ela está preparando o terreno para voltar, disse a Clara. Esse pedido de desculpas é só a primeira etapa do rebranding dela. Senti aquele velho nó no estômago. Era claro que a Lívia tinha mudado de verdade, só estava trocando de estratégia, buscando outro ângulo. Antes era a criadora que contava histórias da família. Agora ia virar a ex-influencer em busca de evolução e com certeza ia tentar me encaixar nesse roteiro também. Marquei uma reunião de emergência no Zoom com as outras mulheres do site. Precisávamos nos preparar para o próximo passo da Lívia.
A Beatriz sugeriu atualizar o site para reconhecer o vídeo de desculpas, mas deixar claro que estávamos de olho, esperando para ver se ela mudava de verdade. Já a Laura achou melhor deixar tudo como estava e não se envolver mais. A discussão ainda rolava quando meu celular vibrou com uma mensagem da Lívia. Ela queria me ver de novo, só nós duas. Dizia que precisava conversar sobre algo importante, impossível de resolver por mensagem ou telefone. Contei ao pessoal do grupo o que ela tinha dito. Isso é cilada, cravou Sofia na hora. Ela vai gravar tudo e depois distorcer o que você disser. Não era difícil de acreditar. Mesmo assim, a curiosidade bateu. O que será que a Lívia ia aprontar dessa vez? E será que eu estava disposta a passar os próximos meses, ou até anos, sempre desconfiando, esperando o próximo golpe dela? Resolvi topar, mas com cuidado. Aceitei encontrar num parque perto de casa, um lugar movimentado. Daniel e Clara iam estar por perto, fazendo sala, mas prontos para agir, se fosse necessário, e eu ia gravar a conversa inteira no meu celular, para não correr risco de edição depois. Lívia aceitou tudo sem reclamar, o que só me deixou ainda mais com o pé atrás. Combinamos para a tarde seguinte. Mal consegui dormir naquela noite, imaginando todos os cenários possíveis. O que a Lívia queria? Mais uma tentativa de me manipular? Material novo para algum vídeo de redenção ou será que vinha algo mais pesado por aí? No dia seguinte, cheguei ao parque 20 minutos antes. Daniel e Clara já estavam lá fingindo um piquenique a uns 15 metros do ponto marcado. Sentei num banco e fiquei esperando. O celular gravando no bolso. Lívia apareceu pontualmente. Estava diferente. Menos maquiada. Mais parecida com a irmã que eu conhecia antes de virar criadora de conteúdo. Sentou ao meu lado, deixando um bom espaço entre a gente. Obrigada por ter vindo, ela disse com a voz baixa. Nada do jeito confiante de sempre. Assenti sem dizer nada. Não queria facilitar. Lívia respirou fundo. Estou saindo das redes sociais, soltou de vez. Aquilo me pegou de surpresa. Como assim? Vou deletar todas as minhas contas. Já avisei meus últimos patrocinadores. Cansei de ser influenciadora. Fiquei olhando, tentando sacar qual era o verdadeiro motivo. Por quê? Porque eu não gosto da pessoa em que me transformei. Respondeu sem rodeios. O vídeo de desculpas não foi só para inglês ver. Foi sério mesmo. Me fez encarar tudo o que fiz nos últimos anos. Não me reconheço mais. Puxou o celular e me mostrou um e-mail. Era uma proposta de emprego de uma agência de marketing em Porto Alegre, quase 2.000 quilômetros daqui. Já tinha aceitado. Vou recomeçar, falou. Cidade nova, trabalho novo, uma versão diferente de mim. Longe dessa pressão de transformar tudo em conteúdo. Mesmo assim, meu pé continuava atrás. E por que você está me contando isso? Porque você é minha irmã. E porque eu te devo o maior pedido de desculpas de todos. Ela encarou as próprias mãos. Estou fazendo terapia intensiva desde que tudo veio à tona. Minha terapeuta me ajudou a perceber o tanto de estrago que causei, principalmente para você. Usei o seu sofrimento para ganhar visualização. Traí sua confiança várias vezes. Tentei te manipular quando você me confrontou. Não tem justificativa para isso. Já ouvi a Lívia pedir desculpas antes, geralmente pouco antes de aprontar de novo. Mas dessa vez parecia diferente. Talvez porque não tinha drama, nem lágrimas, nem celular gravando. Ou talvez porque ela parecia menor, mais gente, mais real. Não espero que você me perdoe, continuou quando me mantive calada. Se fosse o contrário, eu também não perdoaria. Só quero que você saiba que estou saindo da sua vida. Não vai mais precisar se preocupar comigo te usando como conteúdo, porque não vai ter mais conteúdo nenhum. Acabou. Ela se levantou, tirou um envelope do bolso e colocou no banco. Aqui estão uma cópia do distrato do meu apartamento e os detalhes do meu voo para Porto Alegre. Viajo semana que vem. Não vou contar para mais ninguém para onde estou indo, nem para os seguidores, nem para a galera do meio. Só para você e para a mãe. Peguei o envelope, mas deixei fechado. Por que eu deveria acreditar em tudo isso? Lívia deu de ombros. Olha, pelo meu histórico, nem deveria mesmo, mas é verdade. Acho que você vai perceber quando eu realmente sumir. Ela virou para ir embora, mas parou. Mais uma coisa. Marquei uma reunião com uma advogada mês que vem para conversar sobre uma medida protetiva contra a mãe. Não sei se você quer se envolver, mas achei que devia te avisar. Sem pressão, de verdade. E foi embora. Sem cena, sem despedida chorosa, sem frase de efeito. Só foi. Fiquei ali sentado um bom tempo, tentando absorver tudo aquilo. Daniel e Clara vieram falar comigo, curiosos.
Mostrei o envelope com o distrato e os dados do voo. Parecia tudo certo. Você acredita nela? Perguntou Clara. Não sei, respondi. Parece bom demais para ser verdade. Passamos a semana seguinte de olho nas redes da Lívia. Ela postou um último vídeo se despedindo, agradecendo aos seguidores pelo apoio, dizendo que precisava sumir para cuidar da saúde mental e consertar relações que tinha destruído. Não me citou, nem contou o caso específico. Só admitiu que errou e precisava mudar, e que não conseguiria enquanto continuasse produzindo conteúdo. Cumpriu a promessa, deletou o Instagram, TikTok, YouTube, tudo no mesmo dia. O site dela passou a redirecionar para uma página simples, só com a mensagem: obrigada pelas memórias e nada mais. No fundo, eu ainda achava que era algum truque. Talvez ela planejasse um retorno triunfal, contando como foi o detox digital, mas os dias passaram e o sumiço era real. Lívia apareceu em lugar nenhum. Chegou o dia do voo. Daniel se ofereceu para me levar ao aeroporto caso eu quisesse me despedir, mas recusei. Não estava pronta para isso. Mandei só boa viagem. Ela respondeu: obrigada. E ficou por isso mesmo. Naquela noite, a mãe ligou para avisar que Lívia tinha chegado bem em Porto Alegre. Ela realmente fez o que disse que faria. As semanas seguintes foram estranhamente calmas. Eu ficava esperando algum novo drama, um jeito dela se intrometer de novo, mas nada acontecia. Lívia ligava para a mãe toda semana, mas nunca perguntava de mim, nem tentava entrar em contato direto. Um mês depois, recebi um e-mail da advogada dela sobre a medida protetiva contra a mãe, explicando o processo e o que eu precisaria fazer caso quisesse participar. Fiquei alguns dias pensando e resolvi pelo menos marcar uma consulta. Daniel foi comigo para me dar apoio. A advogada foi profissional, fala direta, sem rodeios. Explicou que a Lívia já tinha iniciado o processo contando a própria versão dos fatos, mas que meu depoimento poderia reforçar ainda mais o caso. Garantiu que eu não precisaria ver a mãe nem falar com ela. Poderia enviar uma declaração por escrito ou prestar depoimento apenas na presença dos advogados. Concordei em pensar no assunto. Na saída, a advogada me entregou um envelope fechado. A Lívia pediu para eu te entregar isso caso você viesse, ela disse. Ela fez questão de que eu não tentasse te convencer sobre a medida protetiva. Isso é outra coisa. Só abri o envelope quando cheguei em casa. Dentro tinha um cheque com um valor alto e um bilhete curto. Esse é todo o dinheiro que ganhei com qualquer conteúdo que envolvesse você de alguma forma. Calculei pelas visualizações e pelos patrocínios. Esse dinheiro é seu, não meu. Use como quiser. Terapia, viagem, queimar. O que te ajudar a se curar. Afundei no sofá, olhando para o cheque. Não parecia manipulação, parecia redenção. 2 meses depois que a Lívia se foi embora, finalmente decidi entrar com o pedido da medida protetiva. Não por ela, mas por mim. E talvez também pelas crianças assustadas que já fomos um dia. Ganhamos o caso. A mãe ficou proibida de ter qualquer contato com a gente. Parecia o fim de um capítulo que ficou aberto e doendo por tempo demais. Eu e a Lívia quase não conversamos mais. Só trocamos mensagens rápidas sobre coisas práticas. Ela realmente cumpriu a palavra de sair das redes sociais. Segundo nossa mãe, está bem no novo emprego de marketing, levando uma vida tranquila e reservada. Quanto a mim, usei parte do dinheiro da Lívia para fazer terapia. Descobri que tinha muita coisa guardada para processar, não só em relação à Lívia, mas a nossa família inteira. Com o resto, dei entrada numa casinha. O Daniel se mudou comigo no mês passado. Agora a gente já está pensando em adotar um cachorro. Às vezes me perguntam se sinto falta de ter uma relação próxima com minha irmã. A verdade é que sinto falta da irmã que eu achava que tinha antes dela virar criadora de conteúdo. Da Lívia que explorou meu trauma por visualização. Dessa eu não sinto falta nenhuma. Mas essa nova Lívia, que de fato está respeitando meus limites, me faz ter uma ponta de esperança de que, quem sabe, um dia a gente consiga construir algo de verdade. Algo baseado em sinceridade, não em conteúdo. Algo que exista longe da internet, onde deveria ser. Por enquanto, só estou aproveitando a paz, sem drama, sem vídeos virais, sem ficar me preocupando se alguém está gravando meus momentos privados para mostrar para desconhecidos. Só uma vida comum, tranquila, nada demais. E depois de tudo o que aconteceu, essa calmaria é simplesmente maravilhosa.